Libonaticast, mais uma história, mais um episódio contado pela versão dele. Polêmico, já foi. Hoje um cara do bem, trabalhador, metendo-lhe a carteira de trabalho, hein? MC Guilherme. Como é que tá, meu Ô, amigo? Guilherme. Estamos aí. Acho que polêmica eu sempre fui, sempre você. Mas Ó. agora é só polêmica boa. Só polêmica da boa. Eu já vi uma polêmica sua com o Marçal. Com o Marçal. Você chamou ele pra treta lá do Chamei. carro. Deixa ele. Treta do carro? Eu vou deixar primeiro ele vencer a prefeitura de São Paulo e depois eu vou dar um cacete no prefeito. Muito bom. Lá ele, hein? 3 vezes, 1000 vezes, 5 Lá vezes. ele. Como que nasceu essa amizade sua com o Marçal, hein, bicho? Meu, eu sempre acompanhei todos os cortes, né? Os famosos cortes do Pablo. E é um cara bem, como que eu posso te dizer? Agressivo. Agressivo de forma responsável. Tem gente que enxerga isso como coisa ruim, né? Mas eu acredito muito que hoje a cabeça do ser humano precisa ser identificada e mudada. Tá. Não que as pessoas estão loucas, mas as pessoas talvez acreditaram no que não era necessário. Eu já fui uma pessoa que acreditei muito em mentiras, em contos de fadas e contos de farras, principalmente, né? Já fui para caminhos que não era o que Deus permitiu que eu vivesse, mas a emoção que gera na cabeça dos jovens acaba acreditando em pessoas maldosas. Não acredito que o Pablo seja uma pessoa maldosa, então foi através disso que eu criei esse interesse em conhecer um pouco mais o Pablo. E aí, justamente, um dia, eu consegui receber o convite de ir no Marçal Talk, né? E foi interessante para mim, porque antes de eu sair de casa, eu virei para os meus amigos e falei, eu vou ser o que eu sou o que eu sou, e eu acredito muito que eu vou ter a amizade do Pablo, eu não vou ser só um cara que vai lá dar uma entrevista. Massa. Aí me perguntaram por quê. Eu falei, porque eu sou movido a desafio, e o Pablo ele é movido a desafio. A gente vê que o cara tá largando tudo que ele construiu hoje e entrando para disputar um sistema muito, muito cabuloso, né? Na minha gíria, é um negócio muito louco, e eu gosto disso. Então, a minha identificação começou ali no Marçal Talks, né? Foi o primeiro contato pessoalmente que eu tive com o Pablo. Você teve algumas oportunidades na vida de estar em momentos de muita fama, muito glamour. Sim. Eu vejo dessa forma. Hoje você é um cara que se manteve no sucesso. Sim. Né? Você conseguiu estabilizar a sua carreira, conseguiu ser uma pessoa conhecida, reconhecida e famosa durante muito tempo. Você começou sua carreira Com 13, 14 anos de idade. hoje você está com 26. 26. 12 anos de carreira profissionalmente. E está 12 anos Profissionalmente. no topo. Profissionalmente. Né? Você está sempre ali nas Antes paradas. disso, a gente já trabalhava com sonhos. Sim. E hoje você vê que, de alguma forma, a política chegou até você. Sim. Né? Porque a gente sabe que a sua mãe está saindo candidata a vereadora, Sim. está candidata a vereadora aqui pela cidade de São Paulo, inclusive, não sei qual foi o contexto, mas sempre junto com o Pablo aí. Caiu aqui, voltou, estamos gravando, chegamos, aconteceu, voltou, bateu, estamos aí junto. E nesse contexto, como que você vê a política na sua vida, projeção, e a campanha da sua mãe? Você vê que dessa vez... Porque é outro contexto, né? Sim. Ela já saiu candidata uma vez. Já. Mas hoje ela é muito mais reconhecida porque ela fez até programas de televisão. Sim, junto. já participou de alguns realities. Foi uma escolha dela, né? Há 12 anos atrás a gente iniciou esse sonho, né? Não foi 12 anos atrás que a gente iniciou a carreira como músico, como, de fato, sonhar em entrar para os palcos. Um pouco antes ainda, desde molequinho, a gente sempre teve esse sonho, né? Não foi algo que era só isso. Meu pai nos apresentou uma oportunidade e a gente agarrou, eu e meu irmão. Quando eu falo a gente, é porque o meu falecido irmão, que faleceu há 10 anos atrás, a gente começou como dupla. Eu e o Gustavo era uma dupla, chamava Os Menorzinhos, e a gente tinha aquele carisma de duas crianças, com aquela roupa de Eco-Red, umas marcas bem antigas mesmo assim, que era muito febre na época, marca de time também, né? Algumas marcas associadas a clubes internacionais e nacionais também.
E esse nosso carisma, 2 moleque bonitinho, alemãozinho, subia no palco, dançava, cantava, isso era contagiante para a galera que estava assistindo, para as crianças principalmente. Na época, a gente fala que há 15 anos atrás, o sonho das pessoas era ser jogador de futebol. Tá. Se você cair para dentro da comunidade, tem mais moleque querendo ser MC do que jogador de futebol. Hoje é verdade. É verdade. Isso foi uma abertura que nós fizemos. Eu, MC Gui, posso dizer que eu sou um fundador de trazer a molecada também. E após isso, veio acontecendo muitos artistas também. Então, 12 anos de carreira profissionalmente. Você vê isso de uma forma positiva para impacto? Até fugir da resposta, né? Fugir não. Eu esqueci. Fui falar da carreira, eu acabei esquecendo, né? Porque, no caso, minha mãe, ela largou toda a vida dela para viver da música comigo. Calma aí que daqui a pouquinho você vai ver que a gente tem um lado aqui que a gente chama de jornalista comunista. Maravilha. É o bloco jornalista comunista. Aí você vai ver como é que vem essas perguntas. Eu dou uma incorporada e aí eu vou assim, mas o MC Gui não gosta disso, e fala até com a vozinha. Vamos embora, eu tô especialista. O Pablo nos ensinou a sair desse time aí, desse consórcio. É maravilhoso, né? Maravilhoso você saber que esses para-choque que vem na frente defendendo um monte de coisa errada. É engraçado. Não, chega a ser cômico. É cômico. Eu assisti se não algumas... fosse trágico. Eu assisti algumas coisas que... Não dá pra entender, dá vontade né? de vomitar, né? Às Não vezes. é loucura? Você olha assim e você fala, mano, como assim? Aí sempre tem alguém do lado e fala, mano, é um consórcio. É um consórcio, infelizmente. Eu passei por esse consórcio. Eu tomei muita pancada para ser o que eu sou hoje. Eu posso te falar que essas fake news, esse consórcio maldoso, né? Eles acabaram com o meu psicológico, mas Deus reconstruiu. Tinha bastante coisa que a gente via que você se arrependia. Sim. E eu sempre digo que esse podcast é um podcast que vai ser ouvido por muitas pessoas que precisam ouvir. Principalmente os haters. Sim. Né? Porque os caras... E tá tudo certo, é um momento da vida que eles vivem. Hoje a gente tem esse layout, então a gente tira de letra. Sim. Mas eu também já tive o psicológico abalado com isso, já fui fraco mentalmente, né, e espiritualmente, e isso me trouxe muitas consequências traumatizantes para aquele momento e que hoje foram ressignificadas. Como que você lida com tudo isso que já aconteceu e as coisas que eram verdades, eu, pelo menos, é a versão que eu tenho. Eu sempre encontrei com você e eu gostava de ver, porque eu falava assim, ele errou, mas ele se arrependeu e voltou atrás. Sim. E é justamente o que está na Bíblia. Sim. Não é você não fazer coisa errada, porque todos nós, sem exceção, viu, Dona Maria da igreja, e o pastor... Né, os falsos e hipócritas que defendem... Os falsos profetas virão. É mais verdadeiro você se arrepender e voltar aos caminhos do que você falar que não fez. E eu achava louco e muito forte isso. O que a gente tem que deixar sempre em ênfase é principalmente para as pessoas que têm fé e acredita que o seu Deus é capaz de tudo, que Ele é capaz de perdoar, Ele é capaz de te abraçar. Eu passei por vários momentos na minha vida, então eu costumo dizer que essas pancadas que a vida me trouxe não foi maior do que as perdas que eu tive no passado. Uau. Isso é muito forte, porque eu perdi meu irmão, perdi meu primo, perdi meus 2 avós. Foi uma caminhada muito dura, perdi muitos amigos para a vida do crime, para a vida das drogas. Meu irmão e meu primo morreu para a vida das drogas. Então, justamente, alguém achar que vai me dar um soco na cara e vai me derrubar, não vai. Alguém achar que vai me dar um xingamento, não vai. Porque, assim, o que nós precisamos entender é que quando a gente tem verdade dentro de si, a nossa verdade é o suficiente para nos carregar, para nos deixar aqui nesse mundo muito louco. Esse mundo é muito louco. 50% gosta, 50% não gosta, independente do que você fizer. Então, se eu fizer uma coisa, 50% gosta, 50% não gosta. Porém, eu tenho que prezar em fazer o bem, eu tenho que prezar em também sempre estar responsável pelos meus atos, arcando com as minhas consequências, que foi o que eu fiz durante esse tempo. Eu tive minha base familiar, que me reconstruiu psicologicamente, com nossa fé, nos permitiu com que eu entendesse todos os meus erros e ensinasse as pessoas a não cometer os mesmos erros, mas de forma muito negativa as pessoas criaram os meus erros e colocaram numa proporção que nunca foi.
colocaram diversas fake news. Eu ainda... É que eu vivo muito numa parada de... Eu estou entrando com várias liminares e vários processos para que a gente consiga derrubar, de fato, essas fake news que tentam sujar a minha imagem até hoje. Né? A gente vê muito no meio político, né? Até com o Pablo, justamente por isso. As pessoas estão tentando derrubar ele com coisas de 20 anos atrás. Não era a mesma pessoa. Exato. Vamos dar a pior versão? Sim. Se fosse 20 anos atrás, cara, eu não sou o mesmo cara de 7, de 5, de 3, de 2. É só a gente olhar atrás, o presente. De ontem, eu não sou o mesmo cara de ontem. Exatamente. E isso justamente... Eu acho que o que me traz mais honestidade hoje é as pessoas entender, me ouvir e também me enxergar de forma como eu sou. Tá. Né? Tentaram passar como se eu fosse um monstro. Eu não sou esse monstro. Eu tenho 26 anos, eu sempre fui jovem. O meu momento de adolescência, eu trabalhei. Trabalhei dos meus 12 anos de idade até hoje. Uhum. E quando eu decidi ser um adolescente, fazer coisas que um adolescente faz, eu fui visto como adulto. Tá. E outras vezes que eu tentei ser visto como adulto, de forma responsável, fazendo bem, eu não fui visto como adulto. Mas pegaram os meus erros e me cobraram como um adulto. E está tudo bem. Eu tive que arcar com as consequências, porém, foram maiores, eu acredito que foram maiores as mentiras do que as minhas verdades. Eu não tive espaço de voz, ninguém me chamava para um podcast para que eu contasse a minha história, a minha verdade. A mídia, né, aquela mídia suja, o lado da mídia suja, eu sempre conheci várias pessoas da mídia. Eu fui um cara que sempre fui da mídia. Até hoje eu sou do mundo de televisão, mundo da internet. Eu tive um programa durante 2 anos no SBT e na Record durante quase um ano. 2 anos que eu fiquei no SBT com o Celso Portiolli, onde eu fazia o quadro A Princesa e o Plebeu. Eu buscava uma fã ou um fã na comunidade de limusine, levava eles para ter um dia, sabe, aquele dia de princesa, levava no salão, parque aquático. Fazia uma coisa muito sinistra, assim. E sempre tive muitos bons resultados sobre isso. Porém, o que eu falei, quando eu decidi ser um adolescente e fazer alguns atos de adolescente, eu fui visto como adulto e cobrado como adulto. E isso me fortificou, isso me deixou mais forte, isso me uniu muito mais para que eu pudesse entender que minha família, de fato, era quem queria meu bem. Muitas pessoas estenderam a mão e tipo assim, 90% me jogou, me chutou. Vários famosos me xingando na internet, falando que se me encontrasse me batia, não sei o quê. E eu vendo tudo aquilo, foi muito assustador, mas graças a Deus eu já tinha um pouco de mentalidade diferente de um jovem. Então, de fato, eles me passaram como adulto, e isso foi interessante para mim, que eu tive que virar um adulto antes da hora. Tá. Eu não tinha vida de adulto. Eu tinha uma vida que eu acordava e só trabalhava. Isso não é uma vida de adulto só pelo fato de eu estar trabalhando, porque o meu trabalho é um trabalho diferente. Eu acordava, viajava, ia fazer show, descansava. Tipo assim, para eu dormir era muito difícil, ficava 1, 2 meses longe de casa. E minha família largou tudo isso e ficou comigo. Então, tanto bem quanto mal, quando acontecia qualquer coisa, minha família sempre esteve junto comigo. Não do meu lado, ele sempre esteve comprando tudo. Junto. Então eu acredito... No mesmo bolo. Eu acredito muito que minha bolos família... Bolos não, no mesmo... No mesmo miolo. No mesmo miolo, melhor. No mesmo miolo ali, a gente sempre carregou tudo junto. Muito bom. Tem uma coisa que eu queria muito te perguntar, porque a maioria das coisas que eu sempre vi e ouvi de você, né, eu te conheço há um tempão, talvez a gente não tivesse uma proximidade de amizade Sim. como a gente está construindo agora, mas eu sempre via você nos rolês e tal, falando, cara, o cara é do bem e tal, sempre atendeu muito bem os fãs, as pessoas, eu não vou nem falar fã, porque às vezes o cara não é seu fã, mas admirador, te conhece, um admirador. Como é que você lida, né, e daqui a pouquinho eu vou chegar lá, por isso que eu estou construindo. Sim. Como é que você lida com o assédio hoje das mulheres? Hoje o assédio das mulheres deu uma melhorada. Antigamente eu sofria bastante. Quando eu ia fazer show, tinha algumas mulheres que abusavam um pouco disso. Até, tipo, apertava minha bunda. E você gostava ou falava, eu não curtia muito, não, porque eu passei muitos anos da minha vida namorando. Tá. Depois que eu fiquei famoso... Eu vou chegar lá, hein? Eu não vou ser esse cara bonzinho, não. Não. Eu não vou ser esse cara bunda mole, não! Eu vou falar pra ele aqui hoje! Vamos
pra cima, vamos pra cima. Eu falo mais uma vez, as pancadas que a vida me deu, isso aqui não vai ser nada. Vamos embora. Então, eu acho que assim, hoje melhorou bastante, as pessoas estão me vendo como homem. Muitas mulheres me olham, falam, nossa, você tá mais bonito. As pessoas me dão muito elogio, mas de forma respeitosa. Hoje é mais respeitoso. Sim, sim. Ainda não encontrei alguma maluca. Nem, se eu encontrar, eu vou saber lidar com isso. Temos grandes seguranças por trás aí para poder não deixar isso acontecer. Vou mandar um abraço aí pro nosso amigo, tá sempre com a gente. Qual que é o nome dele? É o Gilmar. Ô, Gilmar, gratidão aí, tá aqui com a gente, aqui participando. E agora, daqui a pouquinho, fica ligado aí, se você ainda não curtiu, não compartilhou, ó, encaminha que vocês vão ficar de cara com o que vai acontecer aqui hoje. Tem um negócio que a gente começou a inventar, é 5 minutos sem perder a amizade. Lembra daquele negócio? Vamos então, vamos tem você, vários. 5 minutos Depois sem que eu perder a lutei amizade. agora, um monte de cara fica, vamos sair na luvinha. Eu falo, é 5 minutos sem perder a amizade. Eu só preciso de 30 segundos ou 15. Você desafiou o Marçal também? Se o Marçal... Eu falei pra ele, né? Ele falou que vai lutar com o Popó. É. Aí eu falei pra ele que se ele quiser pegar uma experiência, apanhar de mim primeiro... Gostei demais. E ele falou o quê? Tem que tomar cuidado, né? Eu conversei esses dias Agora com o pessoal da minha política. equipe, eu falei assim, ó, o problema é que se eu conseguir... Se eu conseguir, não, né? Que eu acho que, assim, não sei se o Marcelo já treina. Eu acho muito maneiro Ele que já treina? vocês têm a mesma capacidade do desafio. E aí um falou do carro, aí depois o outro falou da luta. Um saiu pelo se carro. ele falar, vamos se jogar de um avião, vamos. Vamos pra pista, vamos. Você andou de helicóptero a primeira vez lá, que você falou? Você foi pegar a experiência lá com ele? Não, primeira vez que eu vi um maluco pilotando. E aí? Um maluco do bem. Lógico. Um maluco que dá certo. Que dá certo, que tem resultado. Exato. Não adianta ser só louco. Eu sou louco, mas eu tenho resultado. Todo mundo fala isso. Fala, Exatamente. mas o cara é um louco. Eu falo, deixa eu te falar. Eu prefiro Um cara louco. que vai gerar resultado diferente do que a gente tá aí, do que literalmente essas pessoas. Você vai que não falar fazem pra mim nada, que cara. pra comandar São Paulo não tem que ser louco? Muito. Tem que ser maluco, irmão, pra estar tomando esse posse que ele tá querendo tomar. E quando a gente fala louco, a gente diz uma pessoa com capacidade cognitiva de alcançar frequência alta e se manter no estado emocional. Exato. Isso que é a doideira. Isso é muito difícil. É muito. As pessoas que conseguirem atingir essa frequência que te leva para a riqueza, e riqueza a gente não fala só sobre dinheiro, mas que te leva para lugares que você não imaginava, quando você atinge essa frequência, se você não tiver essa capacidade mental, é muito difícil. Você pode ver no mundo da fama, tem muitas pessoas que fazem assim, ó, fica famoso muito rápido e da mesma maneira fica famoso, cai, né? Fica em decadência. Então, a gente tem aí 12 anos de carreira profissionalmente, tomando pancada, mas tomando muito amor também. Sim. Então, se a gente souber lidar com essa frequência, essa capacidade mental, emocional, é a maior inteligência que você pode pegar. Pegou o código? Pegou o código, Tá, falar em pegou o código, já estou sabendo que você vai lançar algo nesse sentido também, para as pessoas melhorarem a sua capacidade cognitiva e mental. Sim. Você vai fazer palestra? Sim. Eu quero muito ajudar os jovens, cara. Eu vejo muitos jovens perdidos. É só puxar minha caminhada, né, mano? Eu tenho... No linguajar aí da Zona Leste de São Paulo, a gente tem uma carruagem aí que a gente pode, talvez, evitar com que as pessoas não passem pelo que eu passei. Tá. E também ensinar algumas coisas, uns caminhos que podem ajudar, né, nessa caminhada longa que a vida nos traz. Né? A gente tem que sempre ser pessoas prósperas, mas tem que ter inteligência emocional, tem que ter uma capacidade mental para lidar com essas frequências, porque quando você quer expandir e crescer, mano, é muito louco. Eu estou hoje aí vivendo vários projetos, a política é um deles. É um dos meus maiores projetos hoje, em apoiar minha mãe, que largou tudo para apoiar o seu filho. Hoje o seu filho também está deixando um pouco as coisas de lado para poder apoiar a sua mãe. Então, eu quero trazer toda essa estrutura emocional, tudo que eu passei, e repassar para a molecada e para as meninas também. Uau. Então, a gente vai desenvolver alguma palestra, alguma coisa, para que, de fato, a gente mude um pouco a mentalidade e ensine coisas certas, sem estar indo pelos caminhos errados que a vida me proporcionou e eu não quis. Foi bom você falar disso, por quê? Nós levamos em consideração, né, eu faço muito isso, pegamos muito nessa frequência do Pablo,
em contar a história. Qual é a história que você conta da sua história? E esse podcast aqui nasceu por conta disso. Falei, pô, ele vai sair candidato a prefeito, né? Vai estar candidato a prefeito, e se Deus quiser e já permitiu, ele será o próximo prefeito de São Paulo. Falei, cara, visionário enxerga antes. Quem antecipa, governa. Sim. Então, eu falei, vou construir o meu podcast, o meu Talks, para que eu possa fazer esse espaço preenchido. Só que eu também tenho uma pitada diferente no meu trem. E aí, você chegou onde eu queria. Te coloquei exatamente no lugar dos 5 minutos sem perder a amizade. Vamos embora. Vai gerar corte, vocês vão me xingar. Alô, fãs do MC Gui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão me xingar, mas tá tudo bem, fiquem em paz. Eu tô aqui para isso, para conversão. Não xinguem, gente. A gente precisa dividir opiniões e respeitar cada uma. Não dá para falar de MC Gui sem perder a amizade nos 5 minutos, sem falar. Vamos embora. Das merdas. Vamos falar delas. Que merda que foi aquela nos Estados Unidos. Putz. Quer falar primeiro ou eu falo? Vamos só falar. Porque a merda que eu digo é, para mim, minha opinião, tira o apresentador, o cara que está entrevistando. Sem puxar saco. Sem puxar saco. Tô nem aí. Agora é opinião. Foi sem maldade. Sim. Na minha vista. Quando eu vi, eu falei, putz, cara, mas nós estamos virando um mimimi do caralho. Perdão o termo. Mas, cara, não dá mais pra ter um convívio e aquilo ali, eu falei, cara, não enxerguei essa maldade dele. E do outro lado, sendo imparcial, cara, eu vi os caras falando como se você tivesse praticado um assassinato. Sim. Você acha que esse peso e essa medida, embora você tenha se arrependido, pelo menos que você foi lá e falou que se arrependeu e voltou atrás e corrigiu o erro. Nesse layout de correção do erro, né? Hoje, você vê que foi um julgamento muito pesado das pessoas ou que elas estavam certas e você realmente errou ali? É difícil eu falar se essas pessoas estavam certas, eu não sei qual que é o momento que elas estavam passando, né? Às vezes a gente vai em algum estabelecimento, a pessoa te trata mal, se você fizer o mesmo, você está se igualando. E você também não está se preocupando com o que aquela pessoa está passando dentro de casa. A gente fala, né? A Bíblia mesmo diz que não aponta, senão você será apontado. E que atire a primeira pedra quem nunca errou. Então, eu levei isso para dentro do meu coração. Eu me olhei no espelho muito, me identifiquei primeiro, antes de qualquer coisa. Foi uma parada muito sinistra, porque eu fiz um vídeo, né? Eu fiz um vídeo no parque da Disney, onde era Halloween, e eu filmei uma família fantasiada com os personagens do Monstros S.A., que fala, né? E depois disso, eu não identifiquei, mas eu gravei a família inteira e fizeram um corte no vídeo tendencioso, onde colocaram a criança acuada. No momento do vídeo eu não percebi. Eu acho que esse foi o meu maior erro, não perceber que a criança ficou acuada no vídeo. Eu não sei se aquela criança ficou acuada através do meu vídeo, não sei se de fato era aquilo. Porque, sabe, as crianças já eram tímidas. Exatamente. E, de fato, a família estava fantasiada, eu estava com o boné do Pateta. O meu maior erro não foi identificar isso e postar nas redes sociais. Mas a gente vivia num mundo onde era Halloween, em outubro, o parque estava todo mundo fantasiado, depois eu até tirei foto com outras crianças também que estavam fantasiadas, e criaram algumas situações, tem gente que não sabe disso, mas aquela criança nunca foi reconhecida, aquela criança, nunca existiu um nome, nunca existiu uma idade, uma doença para aquela criança. Eu contratei uma galera lá dos Estados Unidos, fiquei lá dentro da casa preso, porque todas as vezes que eu tentei sair para me alimentar, eu fui praticamente lixado pelos brasileiros lá nos Estados Unidos. Pelos brasileiros? Sim, alguns brasileiros não deixavam nem eu ir comer, para você ter ideia. Caraca. Falando que eu tinha que ir embora, que eu tinha que ser preso. E aí começaram a inventar algumas situações, que aquela criança sofreu com câncer, que ela tinha uma doença, que eu estava zombando de uma criança com câncer, e isso é de fato mentira. Não existe. Eu nunca recebi nenhum processo, tanto é que eu renovei meu visto americano agora, e se eu tivesse de fato cometido um crime dentro dos Estados Unidos, a lei de fato lá funciona, Com você certeza. sabe mais do que eu isso. Sim.
E eu teria respondido isso lá. Eu peço sempre desculpa a todas as crianças e pessoas que ficaram incomodadas ou se sentiram afetadas nesse vídeo, mas, de fato, eu nunca tive maldade de zombar com uma criança do câncer. Sim. Naquela mesma época, eu era um dos padrinhos do Hospital do Câncer. Sim. Todos os anos eu fui fazer meus projetos dentro do Hospital do Câncer, levar brinquedo, me vestia de Papai Noel para ir lá em Barretos. Fora isso, eu tenho muita história. Eu tenho uma fã também que passou por uma situação de câncer e ela estava na fase terminal e o pai dela começou a me pedir alguns vídeos para que eu mandasse vídeos para fortalecer um pouco mais a criança. Ela gostava muito de mim e eu comecei a fazer esses vídeos em homenagem a ela, sabendo que ela estava na fase terminal. Então, quando eu recebi esses ataques, principalmente de pessoas falando que eu estava zombando de uma criança com câncer, eu tive que me olhar no espelho e me identificar, e eu lembrei dessa situação principalmente. Essa fã, ela estava com uma fase terminal onde eu não me lembro exatamente, mas vamos supor, ela tinha mais 4 semanas. E essas 4 semanas o pai dela ficou me pedindo vídeo. Ela passou praticamente o dobro de prazo que os médicos deram para a vida dela ser finalizada naquela maca de hospital. E eu comecei a mandar os vídeos, o pai começou a entregar os vídeos para ela, ela ficava muito feliz e ele me mandava uns vídeos dela assistindo. E agradecendo, chorava. E era muito tocante para mim, porque eu sabia que era uma fase terminal. E aí eu fui, um certo dia ele me pediu de novo, e eu falei, ele tinha falado que era tantos dias e a menina está passando. Os médicos começaram a perguntar para ela, para o pai, né? O que você está fazendo? Tem alguma coisa fortificando sua filha, não sei o quê, nananã. E ele não sabia o que era, depois ele descobriu que todos os vídeos que eu mandava para ela praticamente davam uma semana a mais para a menina de vida. Caraca. Quando eu recebi esses ataques, isso foi muito forte para mim, tá ligado? Porque, de fato, isso é mentira. Isso é uma fake news. Que transformaram isso em uma falsa verdade. Nem sei qual que é o termo que nós devemos usar, mas isso foi uma das coisas que mais afetou, justamente pelo fato de ser mentira. Então, não, eu nunca zombei e nunca seria capaz de zombar de uma criança com câncer ou com qualquer outro tipo de doença, porque eu sempre defendi, sempre apoiei, sempre ajudei. Eu era um dos padrinhos do Hospital do Câncer, isso foi uma das coisas que me pegou, me deixou 3 meses preso dentro de casa com depressão. Eu fiquei depressivo, não queria sair. Minha família, depois de 3 meses, conseguiu me tirar de casa. E quando eu me olhei no espelho e Deus me deu identificação de volta, eu entendi que eu podia seguir em frente. Tá vendo? Tá apanhando aí, deve me seguir. Tá apanhando aí. Essa hora deve estar assim, ó. 5 minutos sem perder a amizade. Sem perder a amizade. Isso me deixou vivo até aqui. Ô, Gilmar, segura aí, Gilmar. Pelo amor de Deus. Gilmar, é só. Eu nunca falei isso em podcast nenhum, em entrevista nenhuma. Mas, de fato, eu queria muito que as pessoas soubessem que a verdade nunca é o que é estampado. Temos que tomar esse cuidado. Caraca, forte isso. Tô cheio de corte aí. Vamos embora. Paz, que, mano, essa daí já tá... Até aqui já dava. Mas vamos mais um pouquinho, né? Tem mais um pouquinho de 5 minutinhos sem perder aquela amizade. Vamos. Foi um jab, um direto. Gilmar, que é o homem da segurança aí. Tá... Eu tô achando aqui que daqui a pouco ele vai invadir. Calma, Gilmar. William, é o seguinte, hein, mano? Pelo amor de Deus, não deixa eu apoiar, que é 5 minutos sem perder a amizade, hein? Vamos. Mulherada. Vamos para as mulheres. Não dá para falar de MC Gui sem as tretas com as mulheres. Rapaz. Como é que você me dá daquela, mano? Meu Deus. Gente do céu. Fala aí primeiro, pessoal. Primeiro eu vou falar. Quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, mano. Eu acho que esse moleque é louco. Eu falei, esse é o último erro da carreira dele enquanto mulher. Que aquilo ali era o que te dividia. Você falou do Halloween, eu vou falar só sobre a parte espiritual. Uhum. Talvez você tenha um coração tão bom e um ser de tanta luz que, de todas as formas, as partes espirituais maldosas, elas sempre tentaram te buscar e te pegar. Sim. Só que você é tão guardado e protegido por Deus. Amém. Que Ele liberava isso para te fortalecer. Sim. Te permitia viver isso. Sim. Faz sentido? Faz sim. E eu vou falar isso sobre as mulheres agora. Sim. Porque é uma dor que eu vivi. Uhum. Eu perdi um grande amor por conta de um monte de cagada que eu fiz, né? De noite, de traição, de arrependimentos. E eu tenho certeza absoluta
que você se arrependeu daquilo. Porra. E eu vou te falar por quê. Mas antes, nós vamos nos 5 minutos. Vai. Que cagada é essa que você se coloca... Eu quero logo a foice de São Paulo aqui agora. Vem a foice de São Paulo. MC Gui no carro com uma prostituta. No motel. No motel. Cara, eu costumo dizer que a gente, às vezes... É o que eu falei no começo, né? Eu fui um cara que aprendi tomando murro, e alguns murros parecia que eu mesmo queria me dar, assim, sabe? Para aprender. É, autossabotagem. É isso que hoje eu queria passar para as pessoas. Eu sempre fui um moleque de mente vazia. Eu acredito muito que minha mente é vazia. Durante a minha adolescência eu trabalhei muito e escolhi algumas coisas para a minha vida que não faziam sentido. Foi vivendo no automático. Escolhi algumas coisas que eu não deveria ter escolhido, entrei em lugares que eu não deveria ter entrado, e um deles foi quando eu fui pego no motel, não tenho vergonha de dizer, porque foi um fato. Foi um fato que foi estampado muito forte isso. E isso foi uma coisa que, de fato, me fortificou a me tornar um cara fiel, um cara responsável, um cara que quer construir uma família, uma vida. Eu sempre tive o sonho, desde o meu primeiro relacionamento, eu sempre tive o sonho de criar uma família, de ter, de fato, meus filhos, uma esposa que cuidasse de mim, que cuidasse dos meus filhos, e eu também pudesse fazer o mesmo por ela e pela minha família. Porque, de fato, eu vivi isso dentro da minha família. Meus pais também já tiveram alguns problemas na vida de casado deles, e a gente não tem vergonha de dizer. Meu pai hoje tem mais de 25 anos de casado, quase 30 anos de casado com a minha mãe, e eu queria a mesma coisa para mim. Mas, de fato, o mundo me entregou algumas emoções e eu não soube lidar com essas emoções. E uma delas me levou para dentro de um lugar que era indevido no momento e da forma que eu fui. Mas tem muita coisa por trás que eu não gosto de ficar comentando. Eu não sou aquele louco também que... Se fosse no momento normal, a gente aceitaria. Mas como é nos 5 minutos sem perder a amizade, que coisas são essas, Gui? Cara, são coisas que, assim, todo relacionamento provocar, fica entre altos Gui. e baixos, correto? Não, Gui. Fica. Vamos na foice de São Paulo. Exato. MC Gui foi traído ou não foi traído antes disso? Não. Ah, pelo menos eu não peguei. Se eu fui corno, eu não sei. Porque o corno é o último a saber. Então, ainda um dia eu vou ficar sabendo. Mas se isso aconteceu, não tem problema. Bom, o que de fato acontece é que eu era jovem nessa época e eu tinha a mente com muitas emoções e não soube lidar com essa emoção. Foi uma emoção que foi gerada por causa de vários problemas que eu tive no relacionamento, mas eu escolhi terminar o meu relacionamento de forma injusta, forma que não é correta. Se sabotando. Traindo e me traindo também. O que as pessoas precisam entender é que quando a gente evolui, a gente sabe que essas coisas, quando a gente comete esses erros, afeta muito mais nós do que outras pessoas. De fato, as outras pessoas ficaram sentidas. Eu peço perdão para Deus por ter colocado várias pessoas nesse sentimento, não só as pessoas que estavam ao meu redor, meus fãs que ficaram decepcionados, as pessoas que gostam de me seguir ficaram decepcionadas por isso, mas eu não preciso também ficar remoendo. Exato, eu preciso encarar a vida como de fato ela é, encarar o problema que eu entrei, arcar com as consequências e mudar. E eu mudei, cara, hoje eu tô... Mas você fez de propósito? Porque tem muita gente que fala assim, pô, tem gente só pode ter feito de propósito. Tem gente que faz para gerar engajamento. Eu não sou esse artista, eu não coloco tudo a perder. Eu tenho muita coisa, eu tenho família, risco tenho violento, dignidade, né? As pessoas falavam assim, não, ele fez de propósito. Eu falei, pô, não é possível, porque jamais. é um risco muito Jamais. grande. Todas as burrices que eu fiz na minha vida nunca foram de propósito. Foram sem intenção. Foi sem intenção e... Inconscientes. Peço desculpa a você que assistiu esse fato, mas se você continuou me acompanhando até aqui... Inclusive, quem assistiu ao vivo... Quem assistiu ao vivo aí também, desculpa mais uma vez, mas de fato hoje... 5 minutos sem perder a amizade. Sem perder a amizade, mas tem amizade que eu não quero. Isso aí. Boa. Depois desses fatos, você teve mais alguns episódios que começaram a ir para um lado bom. Uhum. Por exemplo, seu novo relacionamento. Sim. Que também é uma pessoa pública. Sim. Né? Uma influenciadora. Uhum. Nunca teve uma conversa, você falasse assim, ela, né, no caso, para você, falasse assim, Guilherme,
Guilherme. Guilherme. Cara... Eu te arranco fora, Guilherme. Então, eu graças a Deus, mudei, né? Eu mudei de fato, assim. Quando essa pessoa me conheceu, a Georgia, minha atual namorada e, quem sabe, minha futura esposa, é isso que a gente... Sabe? Quem sabe só é só Deus, você. Só Deus sabe, Você né? também tem que saber, hein? Não, as minhas escolhas continuam as mesmas. Eu quero criar minha família e, de fato, com a mulher que eu tô hoje. Não faz sentido algum eu sem pensar perder a em outra. amizade. Então, a Georgia, hoje, é a pessoa que eu tô construindo tudo que eu sempre sonhei. Você não acha que isso é te manter, continuar um menino, já que você tem essa percepção? E a não sem perder a amizade. Casar não é coisa de homem. Menino faz... Então, você falou, o que eu quero é isso. Mas o que eu quero aí, mas eu só menino... consigo se ela quiser também. Né? Então, mas já pediu? Não. Alô, Georgia! Estamos chegando aí, Georgia, com aquele pedido. Não fiz o pedido. Você, eu não sei se está bravo, mas o Gilmar tá com a cara que vai invadir essa parada e quebrar tudo aqui, rapaz. Eu não fico bravo, porque são assuntos que eu me coloquei, correto? Sim. Então, a Georgia nunca teve essa conversa, pelo contrário. Antes da gente começar a namorar, a gente conversou muito sobre coisas que poderiam vir. Principalmente o fato de tudo que eu passei, tudo que eu cometi, todos os erros que eu cometi. Mas eu sou um cara hoje que preza muito pelo bem. Eu vou falar a minha percepção agora, nos 5 minutos sem perder a amizade. Uhum. Você é um cara que parece ser que alinhou a vida. Alinhei, não, parece não, eu tô falando que eu alinhei. Se amanhã você errar e aparecer, eu vou falar, cara, o cara errou e, mano, é a vida do cara. Não, mas tá tudo bem. Se caso um dia acontecer um erro, que eu espero que não aconteça, porque hoje eu sei lidar com as emoções, eu sou um cara hoje completamente respeitoso, um cara que preza pelo bem. Então, se de fato eu não quero que aconteça comigo, eu não quero que aconteça com os outros. Então, isso é o que me deixa mais forte hoje para entender que, de fato, sim, eu quero casar com a Georgia, mas isso no momento certo. Eu não quero me emocionar pedindo um momento porque gerou uma emoção, porque eu fiquei com medo de alguma coisa, porque não sei o quê. Você já mora junto ou não? Ainda não, mas a gente fica 4, 5 dias da semana praticamente juntos. Tá. Praticamente quase. Você tem hoje uma religião? O MC Gui não tem religião? Eu sou católico, né? Minha família é católica. Eu nunca fui de frequentar muitas igrejas, eu sempre ia com meus pais na do Padre Marcelo Rossi de domingo, né, às 6 da manhã ali em Interlagos. Era uma que eu gostava muito, e depois, conforme eu fui crescendo, fui trabalhando, eu fui me afastando um pouco, sim, da igreja. Isso talvez me deixou levar para caminhos que eu falo que não deveria ter ido. Tá. Mas hoje, sim, a gente tem uma das igrejas que a gente frequenta bastante, a do Apóstolo Israel, fica em Osasco. Legal. É uma igreja evangélica, mas que vai gente de onde veio qualquer isso? Porque é longe, você ainda então, tá... veio através de uma amiga. Na Zona Leste, não? Eu moro no Tatuapé, e eu pego quase 1 hora para poder ir para a igreja. Que loucura. Para mim só é longe para quem não quer ir, né? Os lugares só são longe para quem não quer ir. Para você, vagabundo, que não quer ir, você, vagabundo, que não quer buscar a Deus, é longe. Lembre-se, a palavra de Deus não tem distância. Você sabe que esse é um dos maiores códigos da Bíblia? Sim. Jesus nunca ficou parado, sempre estava em movimento. Exato. Vamos para cá, fala, não, agora vamos para... E foi indo. Eu comecei a me aproximar mais de Deus nos últimos anos. Esse ano é um ano que Deus tem sido muito presente na minha vida. Porque tudo que eu pedi para Ele... saúde, energia positiva, para que eu pudesse correr atrás dos meus objetivos. Eu não peço para que ele me dê um iPhone, para que ele me dê uma maleta de dinheiro, para que ele me dê um apartamento. Eu peço só sabedoria e que ele me deixe forte, cara, porque tudo que eu passei, ele me fortificou, me mostrou que a fé é inabalável, né? E então eu só peço para que ele me dê saúde, porque o resto eu sei que eu consigo correr atrás, que eu sou capaz de chegar em muitos lugares. O que o MC Gui diria pro MC Guimê? Você já deve ter escutado uma piadinha dessa, pô. O que eu diria pro Guimê é nós, meu compadre. Tamo junto. Não fique bravo, as pessoas realmente acham que eu sou o Guimê e que você é o MC Gui às vezes. Então vamos gerar engajamento, vamos gerar corte. Vamos embora. Outra coisa que eu queria muito saber de você é, depois de toda essa polêmica, 5 minutos sem perder a amizade, como seria... uma pergunta que o Guilherme faria
pro MC Gui no 5 minutos sem perder a amizade? Você é maluco, doidão? Onde é que você foi, cara? Você é louco? Onde é que você foi parar, cara? Você tá comendo cocô? Uma pergunta que Cara, você faria pra você nos 5 minutos sem perder a Tá, amizade. uma pergunta que eu você faria pra brigando mim. com você mesmo. Vamos lá. Eu perguntaria como você é capaz de reconstruir tudo que tentaram quebrar sobre você. E qual seria a resposta? A fé. A fé em Deus. Ele é o justo. Ele é o cara que nos trouxe sabedoria, gratidão, um dos maiores sentimentos que um ser humano pode ter, e principalmente o perdão. Deus me ensinou a perdoar, Deus me ensinou a ser perdoado e Deus me ensinou a prosperar. Eu falo que a riqueza que Deus me colocou, ela não seria suficiente se eu não soubesse lidar e levar ela adiante para outras pessoas também sentir o prazer da riqueza. Caraca. O prazer de poder sentar numa mesa, se alimentar bem, de ter a sua comida, de você não passar fome. Eu já fui um moleque que comia arroz, feijão e bisteca no passado, porque a bisteca era a mistura mais barata. Então, Deus colocou a comida na mesa primeiramente para mim e me deixou forte para levar comida na mesa de todo mundo que eu levei e vou levar. Uau. Acabou os 5 minutos sem perder a amizade, foi tranquilo. Eu achei muito de boa. Se Foi quiser de ficar boa? 15 aí, pode ficar. Aí, ó, aguenta apanhar. O homem aguenta apanhar. Gosta assim, ó. Gosta de homem forte. Gosta É que eu falo que isso aí não... Tipo assim, O que que te incomoda? O que me Ah, incomoda... o cara me xinga na rua, eu fico... Falar mal de Deus. Falar mal de Forte, Deus, hein? falar mal da fé. Eu acho que as pessoas precisam aprender a respeitar. Eu respeito todas as religiões. Tenho família da Ubanda, tenho família que é evangélica, família que é católica, tem família que não acredita, tem família que acredita, e está tudo bem. O que a gente precisa entender é que opiniões, às vezes, são divididas, mas não podem ser discutidas. A gente precisa respeitar. Eu passei por muita situação que eu respeito a opinião de cada um. Eu perco seguidores hoje por vários apoios que eu faço também. E Mas isso ganha. me mostra que as pessoas, às vezes, ficam lelé. Mas às vezes não. Toda perda, vez. você tem um ganho. A gente fala sempre que Você vai você ganhar escolhe muitas uma almas. coisa, você está deixando de escolher outra. Então, para você ganhar, você precisa perder. Que time você torce? Corinthians. Corinthians. Tá difícil. Se fosse São Paulo, era do Pedro. São Paulo É não o dá, ministério do Pedro. É. Você Sou ia- corintiano Você roxo. ia deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Cara, eu queria mandar um beijo pro Peixoto. O Peixoto fez um vídeo desse, cara. Os São Paulinos ficaram muito pé, velho. Nossa, eu tenho que tomar maior cuidado. Porque Caraca. torcida bagulho é louco. Meu pai ele tem uma carteirinha da Gaviões da Fiel desde 1980 e pouco, assim. Então, ele sempre levou os filhos dele, os sobrinhos. Desde molequinho, a gente ia lá na arquibancada amarela do Pacaembu, onde ficava Gaviões da Fiel. Aqui é Corinthians até o fim. Calma. Eu falo que time, religião e política. Não se discute. Não, só põe nos comentários, pelo menos dá engajamento. Pode Vem discutir aqui nos comentários aí, ó. Você que está nos assistindo, comentários. fala aí, o Palmeiras não tem mundial. Sensacional, já tem esse corte, já valeu já. Cara, a energia é muito boa. E passando dos 5 minutos sem perder a amizade, nós vamos pro ping-pong. Vamos ping-pong. Ping-pong é o seguinte, eu falo uma palavra, você diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, se eu disser, copo, acabei de beber uma água. Se é televisão, entretenimento. Eu fiz uma vez meu primeiro ping-pong de frente com o Gabi. Olha Eu só. e o Guimê. Então, vamos assim. Hoje converso com ele. Vamos de frente com o Gabi. Vai. Se você tivesse um objeto só, vamos só fazer um treino. Tá. Então, copo. Água. Beleza. É isso aí que nós vamos. Fechou? E esse de frente com o Gabi já vai te dar uma experiência pra você. Eu digo pra todo mundo que é a Gabi que me modelou, entendeu? Ela me modelou. Ela é uma grande referência. Ela só tinha mais audiência. Um beijo.
Gabi, rainha da televisão brasileira. Foi uma das primeiras que conseguiu juntar uma entrevista entre MC Gui e MC Guimê ao mesmo tempo. Vocês dois fizeram? Sim. Pô, isso é história. Isso é histórico, foi legal. Não, como foi? Foi legal, né? Ela falava Guilherme, 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 né? Então, já, às vezes, né? Hoje converso com o Guilherme. Primeiro ela teve que falar, vou ter que chamar de Guimê, Gui. Vou ter que falar. Porque não tem como chamar de Guilherme que os dois, né? Guilherme Dantas, se eu não me engano, o nome do Guimê. E o meu é Guilherme Cauê. E aí, do nada juntou isso aí? Falou, foi legal, vamos né? esclarecer para ver quem que é quem? Não, na verdade, foi a mesma época que nós ficamos em ênfase muito no mundo da música, no mundo da fama, e então, praticamente quase todos os programas que a gente participava, a gente se batia, sempre junto. E a gente nunca teve treta, né, eu e o Guimê. Ele foi um cara que abriu as portas para o funk, principalmente para mim, e também me deu algumas oportunidades, saímos em algumas revistas, várias coisas juntos, pelo funk ostentação que a gente veio na época. Então, e essa parada do legal. Funk, já que você falou, daqui a pouquinho nós vamos fazer o ping-pong. Fechou. Mas já que você falou do funk, sempre teve muito preconceito. Eu vim da música também, eu era do sertanejo e eu via. Tem, né? Eu colocava, porque animava muito as festas, mas eu sempre colocava um negócio mais light. Tranquilo, mais light. Tinha uma... infelizmente ou felizmente, a gente tinha umas coisas que não davam. E aí eu falava, ainda tem, não dá. Tem bastante. Mas tinha muito preconceito com a favela, com a comunidade, com as pessoas que iam nos bailes e tal. Você passou muito por isso. Hoje eu vejo de outra forma, né? Exceção de alguns posicionamentos, né? Que eu era contra, inclusive. Tinha festa que cobravam, vou dar um exemplo, 25 mil era o aluguel de um salão para mim, né? E eu achava injusto isso. E para fazer o funk era 60, 70 mil. E aí saiu até uma matéria disso, falou o que eu achava. Eu falei, cara, eu acho injusto. Não é porque está me beneficiando e está prejudicando outra pessoa que eu vou achar isso legal. Então, eu não achava isso bacana. Inclusive, até o Rodrigo da GR6 se posicionou. Né? Vou mandar um abraço aqui, porque o Rodrigo sempre foi um cara de muito posicionamento e um cara firme nas decisões dele. E é por esse motivo que ele se tornou um dos grandes nomes da música. O maior do funk. Vocês ainda falam do funk, mas é da música. Sim. Hoje ele tem renome internacional. E outro dia falar, pô, mas o cara... Irmão, deixa eu te falar, matéria tendenciosa, vocês vão resolver em outro lugar. Eu não mano, mas não pode falar, mano. Pra você querer falar de uma pessoa, você tem que ser maior ou fazer alguma coisa perto do que ela fez. A gente não pode julgar se a gente não consegue fazer. O funk pra você hoje ainda sofre muito preconceito? Sim. Eu sou um cara que escuto muito de algumas mães, alguns pais, alguns avós, né? E eles sempre me comentam assim, você é o único que eu deixo meus netos ouvir. Você é o único que eu deixo meus filhos ouvirem. Porque, de fato, eu vim com uma roupagem nova do funk, eu vim com funk ostentação, né? Minha primeira música, Ela Quer. E depois eu já vim com... Dá um trechinho aí, pô. Que eu falo, né? Ela quer minha Lamborghini, ela quer o meu Camaro, ela só quer saber de tomar o champanhe do mais caro, que eu vou usando um pouco a ostentação com a mulherada, que desde aquela época eu já via que a mulherada gostava de ostentação, não generalizando, mas existem várias mulheres que de fato gostam desse mundo de ostentação, assim como vários caras também. Então eu comecei a ver muita coisa, porque eu era um moleque de 14 anos, essa música fui eu que escrevi. E eu falo, o meu pai que, na verdade, chegou e falou, faz uma música falando de Ferrari, Camaro, iate, Lamborghini, mansão no Guarujá, que o amigo nosso ali tem tudo isso aí, vai emprestar pra gente gravar o clipe. Eu falei, nossa, sério? Então, só desse advento eu nunca tinha escrito uma música na minha vida. Nunca. O que eu fiz? Comecei. Eu e um amigo na época, que era novinho também, a gente começou a escrever essa música, brincando. E meu pai criou o refrão, que é o refrão. Ela quer meu Camaro e meu iate. Ela quer minha Lamborghini, minha Ferrari. E colocamos um clipe fazendo de ostentação. Mas depois dessa música, eu já vim pro Bonde Passou, que é uma música minha, que é um dos meus maiores hits, que é o bonde passou e a novinha observou, viu MC Gui nesse daí eu vou que vou, ela pensa que me engana, de boba não tem nada, ela quer ostentação, dá um peão de sonata. O que eu fiz?
Eu peguei essa música, aí vai uma estratégia do MC Gui que você nunca soube. O Ué, que aconteceu? Sua voz é afinada, hein? Não tem muito autotunes nas músicas, Não, hein? Porque e eu, tem se, uns eu, cara se, que eu é brabo, tentar, hein? se eu tentar cantar o que eu cantava antigamente, não tem como que o timbre era outro. Era eu era outro. uma criança. Tá. Então eu não alcanço, às vezes, o tom lá de criança que eu Aham. tinha. Mas eu sou um cara que... Eu Afinado. não sou do mundo que canta lá em cima ou que canta grosso. Mas é que canta... afinado. Na época eu não era. Não era tão afinado assim, não. Eu tinha uma dificuldade. Vamos botar uma pressão? Mas hoje sim, hoje eu me encontro no meu padrão, e o padrão que eu sempre vivi, eu sou eclético no meu show, eu sempre fiz show com banda, cantando sertanejo, tudo que colocava lá para eu cantava. Canto louvor, canto o que for para cantar. O bonde passou, sabe o que eu fiz como estratégia há 10 anos atrás, que completou agora em abril? As Beliebers, que eram as fãs do Justin Bieber, eu sempre fui muito fã dele, mas eu não era um Belieber, não tinha aquele conhecimento 100% da vida dele. Mas eu gostava muito que aquele moleque é um moleque que eu admiro muito. Um showman. Showman, vem passando por situações que, infelizmente, eu acredito que a fé dele não está 100%, então acaba tomando alguns caminhos que não é de Deus, e está tudo bem. A gente entende que a vida que ele enfrentou é muito cabulosa, né, na minha linguagem, é muito difícil, mas eu acredito que Deus ainda, agora ele virou pai agora, eu acredito que Deus reuniu essa fé dele junto com a família dele. E eu peguei o Justin Bieber como experiência ali de vida e referência, e falei, mano, tem umas fãs que estão brigando, a maioria das fãs do Justin Bieber, a metade eram minhas fãs e fãs dele, né, e outras era só fã dele. Aí eu falei, mano, eu vou usar isso ao meu favor. Fiz a música, o bonde passou. Vou te mandar um vídeo aqui. Você coloca. Vamos pôr. O vídeo, eu peguei um iPhone na época. Alô, editor. Fiz assim, ó. Peguei o telefone, tomando banho e comecei. E o bonde passou, e a novinha observou. Tomando e banho? E me seguindo, esse daí eu vou que vou. Eu fiz essa música no que estava na minha cabeça. Caraca. Só que quando eu caí para dentro do estúdio, eu pedi pro DJ, irmão, eu quero que você pegue alguma música que combine do Justin Bieber e a gente vai fazer um remix. Aí o comecinho da música foi peguei uma musiquinha dele, só que em vez de ser igualzinho, eu fiz um remix com ela e coloquei no começo do bonde passou. O que aconteceu? Gerou muito engajamento isso quando eu lancei, sabe por quê? Porque o clipe também, eu peguei 2 videoclipes do Justin, um era no boliche e outro no parque aquático, eu juntei essas duas ideias e coloquei dentro do clipe, porque muitas fãs estavam entrando nesse atrito e me gerando engajamento. Eu fui e falei pro DJ, eu falei, coloca aí, eu quero pegar ele como referência, faz um remix dele e faz também o clipe. O clipe eu vou fazer o projeto de criação junto com quem vai gravar. Rapaz, a hora que eu lancei, começou. Aquela treta, e o clipe, pau. Daqui a pouco, o que aconteceu? Recebo uma ligação da Universal Music, a maior gravadora e a gravadora que o Justin Bieber era, não sei se ele ainda está, mas o Justin Bieber ainda era da Universal Music, e eles ligou para fazer o meu DVD. Acho que era o Paulo ainda, o presidente, né? Acho que era, o Paulo. E aí a gente fez... Há 10 anos atrás, o meu primeiro disco de ouro, que foi quando eu ganhei o meu disco de ouro, meu DVD, e meu único disco que eu tenho até hoje. Através do bonde passou, me gerou muita receita, me gerou muitos contratos e me gerou muito sucesso. Uau. Foi uma estratégia que a gente criou, eu, MC Gui, criei essa estratégia junto com o nosso produtor musical da época, que era o DJ Marcelinho, e deu certo. Que loucura. E aí veio a Sonhar. Aí depois veio a Sonhar, que foi um compositor, o Lucas Nage, que participou até do Superstar, se eu não me engano, que é um programa que era da Globes. Boa. E aí ele... Você não tem medo de falar essas coisas e a Globo te cortar assim? Falar, nunca mais você vai pisar aqui. Não, não. Para quem tem... Ó, se me cortar, eu vou usar as redes do Marçal. Vou usar uma audiência maior. Faz o M, vou usar uma audiência maior. Acho que não. Ó, aqui, ó. Acho que não. Não porque eu não estou falando mal, estou falando só brincando mesmo, né? Isso gera engajamento, a gente gosta de engajamento. Sim. E outra, tá tudo bem, eu sou um cara que fiz os 50 anos da Globo, vou ser lembrado lá dentro por isso. Você cantou com o Roberto, não? O Roberto Carlos, eu cantou? Não, mas eu cantei, eu fui um dos primeiros artistas a cantar música própria. Se eu não me engano, eu fui um dos únicos artistas a cantar música própria
dentro dos 50 anos da Globo, e o tema era o Criança Esperança. Caramba. Sim, nos 50 anos da Globo. Foi sinistro. Foi sinistro. E uma semana, se eu for contando aqui, vai ficar loucura, mas resumindo, as minhas estratégias sempre foi gerar, tanto pegar essas brigas, esses internautas que gostam de discutir, de dar uma crítica construtiva e outras críticas para derrubar a sua vida, mas sempre teve apoiadores, pessoas que te apoiam e que vai te defender. Sim. Então isso me gerou todo esse engajamento, me gerou toda essa expertise para aguentar as pancadas dos 5 minutos. 5 minutos sem perder a amizade. E vamos pro ping-pong, então. Vamos. Ping-pong. Mano, eu tenho um déficit de atenção, você tá ligado? Você Tá percebeu, tudo né? certo, vamos Às vezes eu embora. começo a falar, eu vou pra Lua, depois passo em Marte. Você pode falar? Eu adoro esse passeio. Vamos embora. Pode passear aí que o universo é pequeno para nós. Se você tivesse na sua frente agora um carro importado, o que significa para você? Carro importado. Uma Ferrari. Fruto de muito trabalho. Helicóptero. Ah, para não pegar esse trânsito que esses prefeitos aí não sabem consertar. Vamos fazer o M para pelo menos... Faz o M aí para todo mundo parar de não querer comprar helicóptero, que é muito caro, mano. Vocês estão me obrigando a fazer isso. Boa. Já comprou o seu? Ainda não. Tá chegando. Se Deus quiser. Já vi já. Eu vi numa entrevista sua que você falou que coloca a mão nas coisas. Sim. E elas se realizam, viram Hoje eu ouro, fiz né? isso numa Midas. G63. Ó, eu vi que você tá com o boné aí, ó. A MG aí, ó. Sou apaixonado por carro, sou Mercedes? piloto. Olha Sim. essa aqui, ó, que você vai gostar, velho. Acabei de ver uma G63, né? E é um carro que eu sempre sonhei em ter, desde que eu identifiquei que Tô vendo essa aqui, ó. seria um sonho possível, né? Acho que tudo Vou é sonho mostrar pra possível. galera, senão a galera vai falar... Acabei de ver uma dessa. É? E aí? Só que ela tá envelopada de preto. Nossa Senhora. Então, esse caso aí que você comentou é muito interessante. Eu, particularmente, 90% dos carros que eu fiz, desde que eu fui no CT do Corinthians, bem quando inaugurou o CT novo do Corinthians, ali perto da Ayrton Senna ali, eu fui conhecer o Jorge Henrique, o Danilo, o Emerson Sheik, era um cara muito, muito gente boa e sempre foi comigo, é meu amigo. E eu encontrei esses caras lá dentro do CT do Corinthians, alguém abriu as portas para nós lá. Todos os carros. Antes da minha fama. Cheguei lá, tinha Camaro, tinha uns 3 Camaro. Na época tinha acabado de lançar o Camaro, estou falando de 12, 13 anos atrás. Tinha acabado de lançar o Camaro. E eu passei a mão nesses carros e fiz o sinalzinho pedindo para Deus para que Ele permitisse com que eu alcançasse isso através do meu trabalho. Caraca. Em poucos anos eu fiquei famoso, em poucos anos eu consegui conquistar. E hoje eu falo que 90% de todos os lugares que eu fui e fiz essa minha responsabilidade que eu criei desde lá do início, de passar a mão, mentalizar e fazer assim, eu consegui conquistar. Uau. Faltam poucos. É que agora o negócio começou a ficar mais difícil, né? Eu fui naquela feira de aviação com o Pablo, eu passei no avião e falei, tá bom, vou passar, né? Passar, eu vou passar. Bora, e sei só que eu acreditar. tenho capacidade de chegar. Vai chegar muito mais longe. Celular. Posso falar real? Um pecado. Muita gente não sabe, mas eu acredito muito que o significado dessa maçã mordida seja isso. Que esse é um dos maiores pecados que a vida vai ter na Terra. Isso na mão de pessoas que não têm capacidade de controlar é um perigo. É um dos maiores pecados. A gente está vivendo essa era. O que você está falando? Pornografia? Cara, não é nem pornografia. Eu acho que a pornografia, desde moleque, eu sempre vi que existia. Principalmente dentro daqueles negocinhos de filme, né? Eles tinham a salinha, né? Era mais difícil, né? Para criança, para adolescente conseguir ter acesso a isso, não tinha como. Mas eu nunca fui num lugar desse porque, mano, um dia o cara falou na televisão uma frase que é proibido limpar na cortina. Eu falei, tá de sacanagem. Eu nunca fui porque nunca me deixaram entrar, né? Você tá de sacanagem. Eu falei, mano, um lugar desse não pode ser higienicamente confortável. Não é possível. Ainda bem que eu não sabia ler nessa época. Eu acho que o maior pecado do telefone é estar nas mãos de pessoas que cometem pecados diariamente. Nós somos seres humanos. Pedofilia. Né? Sim, mais exatamente. Pesado, ano passado, eu fui depor numa delegacia ali no Heliópolis, onde uma fã, a família da fã denunciou de que uma pessoa se passava pelo me seguir. Putz. Exatamente. Eu tive 3
intimação dessa, onde pessoas usaram a minha imagem, usaram o meu nome, e uma das meninas até ficou desaparecida. Caraca. Então, esse é um dos maiores pecados de que cometeram, principalmente com esse celular, usando a minha imagem, usando o meu nome, tirando tudo que a gente vê hoje, né? A gente fala que a gente tem que, sim, ter liberdade de expressão, mas tem que tomar cuidado, porque o mundo está muito cruel. As pessoas falam e não querem ouvir a verdade. Elas falam sobre as mentiras. E isso foi uma das coisas que aconteceu que me deixou muito assustado. Esse pecado que esse cara cometeu foi muito forte, e depois eu fui descobrir que era o tio da menina. Eita. Lá no Heliópolis, eu descobri através do escrivão. O escrivão comentou comigo, conversou, e para mim é ruim, sabe, eu ter que ir na delegacia depor sobre uma situação dessa, né? Sim. Mas e eu descobri que o tio da menina estava se passando por mim e pedindo para ela ficar mandando foto. A menina mandava foto de calcinha e sutiã. Uma criança, não era uma menina, era uma criança, para ser bem específico. E o tio da menina fez isso com ela. Depois que descobriram que foi ele, o processo já estava rolando. Então, eu tinha que ir lá depor e mostrar também as minhas provas de que nunca fui eu. Sim. Só que eles mesmos já sabiam. Então, para mim, acho que um dos maiores pecados que uma pessoa pode cometer é o ato de pedofilia, através de um telefone. Tem muita gente que faz isso. Forte. A minha irmã, na família mesmo, foi abusada com 9 meses, né? Caraca. A minha mãe carrega esse peso até hoje. Então, para nós da família, assim, é um pouco difícil falar sobre isso. Caraca, que loucura. E é muito louco, porque eu conheço sua irmã, e ela é uma baita de uma mulher forte. Sim. Guerreira. Sim, sim. Vitoriosa. Sim. Né? Porque não deve ser... Aproveitar para mandar um beijo, né, e dizer Stephanie. Que... Nega, eu chamo ela de nega. Stephanie Castanheira, nossa maravilha da família, nossa linda. Ela sabe o quanto a gente respeita todas as decisões que ela tomou na vida dela, o quanto a gente aceita ela como a mulher que ela é. Sim. E poderosa, uma mulher que sempre foi poderosa e que sempre prezou pela sua família. Eu agradeço cada momento que você viveu e você conviveu comigo. Hoje ela está casada com uma mulher. A gente respeita e a gente aceita novamente todas as suas decisões, e a gente preza muito pela sua felicidade. Se você está feliz com suas decisões, a gente está aqui para te abraçar e te apoiar. Siga o caminho que você escolher e saiba que eu te amo, independente do que você escolher. Eu ia falar, olha só, eu ia falar família. Família. Família, para usar a palavra que mais significa, alicerce. Alicerce de uma vida incrível. E nem sempre de sangue, né, a gente fala. A gente tem pessoas na nossa vida que se torna família, porque é um alicerce para a gente. Deus. Todo-Poderoso. Na minha vida, Deus sempre foi muito poderoso. E cuidou do meu coração, cuidou da minha cabeça, cuidou da minha família, cuidou das pessoas que eu amo. Eu falo que Deus sempre será a salvação para todos, não só para mim. Deus foi a minha salvação, por isso que para mim Ele significa todo-poderoso. Jesus é tudo, cara. Jesus é tudo na nossa vida. O caminho de Deus é sempre trilhado num caminho de felicidade, união, sabedoria, gratidão. Jesus nos mostrou a ser grato e perdoar. Uma palavra muito forte. Se eu pudesse... É que é difícil falar uma palavra só sobre Jesus, vai embora, sobre o nosso Deus. Eu acho que Jesus é o perdão. Para finalizar, já que nós falamos de Deus e Jesus agora, se você tivesse uma mensagem para deixar para as pessoas nessa terra, hoje fosse o último dia do MC Gui nessa terra, qual seria a mensagem, olhando para aquela câmera ali, que você deixaria para as pessoas na terra? Se hoje fosse meu último dia, eu gostaria de agradecer a cada caminho que eu trilhei até aqui, cada oportunidade que Deus me colocou e eu abracei. E agradecer também a cada pessoa que me deixou mais forte, que me apoiou, as que me criticaram também, eu soube também lidar com isso. Porque Deus, quando nos dá a oportunidade, às vezes a gente não enxerga e a gente deixa passar, né? Mas eu
sempre fui um cara de Deus, sempre fui um cara de família. E eu sei que, de fato, o meu caminho está sendo muito bem trilhado aqui no mundo, na terra. E se hoje fosse meu último dia, eu estaria feliz, grato por tudo que Deus me deu, pela família que eu tenho e pelos meus amigos, pela oportunidade que Deus me deu de poder fazer o bem, de ser um homem próspero, um homem que erra, mas um homem que acerta muito. Se hoje fosse meu último dia, eu só tinha a agradecer. Apenas agradecer. Eu jamais iria reclamar. E se fosse seu último dia? Uau! Fica essa aí, essa pergunta para você aí. Se fosse seu último dia, escreve aqui nos comentários o que você achou da resposta do Guilherme, do MC Gui. Seja grato. Seja grato, esteja sempre em estado de gratidão, estado de graça. E se esse mesmo recado fosse direcionado a Deus, Deus estivesse vendo sua última mensagem aqui, fosse aquele olhar ali, e aquele olhar fosse o de Deus. Deus, obrigado por todas as oportunidades que o Senhor me colocou e por tudo que tem feito por nós. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela gratidão que o Senhor me deu, pela fé inabalável, pelas dores, pelas felicidades e por tudo que o Senhor nos ensinou. Eu te agradeço a cada momento vivido nessa terra. Não foi fácil, mas ninguém nunca me disse que seria fácil. Mas o Senhor me deixou muito mais forte do que eu precisava. Então eu só tenho gratidão e espero poder sentar ao seu lado e quem sabe a gente ter uma conversa onde o Senhor vai ter muito mais amor sobre esse filho que passou por aqui. Obrigado. Uau! Esse foi, na vida tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Exato. Essa é a saída. Onde houver dois ou mais, ali eu estarei presente, Amém. Disse Deus. Amém. Então nós estamos aqui falando em nome dele, para ele, a Ele está honra aqui. e glória, com a mais absoluta certeza. Eu sinto a presença dele aqui. Amém. Eu sinto que você é um cara que vai ser usado muito ainda por Deus para impactar a vida de pessoas, transformar a vida de pessoas, Amém. servir mais pessoas, Glória a Deus. buscar o processo evolutivo das pessoas. Deus te deu a capacidade de gerar riqueza. E é olhando nos seus olhos que eu tenho certeza absoluta que você vai gerar muita riqueza para você Amém. e para os próximos. Vida abundante e próspera aos reis. Que o Senhor te dê em dobro. Oh, glória a Deus, recebo. E o propósito, a história que você conta da sua história é muito bonita. Obrigado. Tudo aquilo que você fez. Gratidão pela sua generosidade Obrigado. de estar aqui hoje. Eu sei que você é um cara muito ocupado, tem muitas coisas que você poderia estar fazendo, mas você tirou esse tempo de qualidade para estar aqui e eu honro muito. A gratidão é precedida pela honra. Eu espero te honrar muito. Eu tá? que agradeço, irmão. De verdade, acho que o podcast não foi feito só para jogar conversa fora, e sim para que a gente conta a história sobre nossas histórias, né? Histórias, nossas histórias, dias de lutas, dias de glória. E é isso. O que a gente precisa entender é que os nossos dias não serão fáceis, mas a gente precisa encarar o problema de forma responsável. Esse sou eu. Qual a parte que você mais gostou aqui? Todas. 5 minutos. Eu tenho 5 certeza minutos que sem os perder a 5 minutos que o amizade homem gosta para da mim. porrada. Foi muito interessante. Foi muito interessante. Legal demais. Gente, se vocês gostaram, curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam, ativem o sininho das notificações para receber com exclusividade todos, digo e repito, todos os episódios. Essa foi a história do MC Gui, história transformadora e que provavelmente vai impactar. Então, compartilha. Ai, mas eu sou haterzinho. Comenta aqui. Comenta aqui que o negócio tá do seu. É você que a gente gosta. E nós vamos mandar o Gilmar fazer uma visita aí. Vocês ver a cara brava do Gilmar, viu? É nóis, Gratidão, meu irmão. Obrigado mais uma Gratidão. vez. Tá? Deus, junto. em teu nome, honra e glória somente a ti. Fiquem com Deus. Até a próxima. LibonateCast. Tchau. Boa.